Já estamos de volta com Hora Geral e se você pretende ir para São Paulo, o rodízio é placas finais 3 e 4. Ontem, segunda, foi 1 e 2, hoje é 3 e 4, tá certo? O nosso convidado desta terça-feira é o professor especialista em Direito Penal, o professor Alex Salim. Meu amigo Alex Salim, como vai? Tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo bem? Feliz Ano Novo. Para vocês também. Professor, eu fiz questão de trazê-lo aqui no Hora Geral, já nesses primeiros dias de 2014, porque são muitos os questionamentos. E o que eu observo? Que a população ela está envolvida com Natal, Réveillon, verão, praia, férias. Depois eu me preocupo com as coisas do meu interesse. Eu acho que nós temos que estar sempre preocupados com aquilo que nos interessa. Um dos problemas ligados à nossa região, especificamente na cidade do Guarujá, vou pedir até que coloque a manchete do Jornal A Tribuna, mais uma vez, para a gente ilustrar aquilo que o professor Alex Salim vai comentar a princípio. Essa falta de água na cidade do Guarujá, atrapalhando inclusive empresários e a população. Olha lá, tem um destaque do Jornal A Tribuna, falta d'água, Guarujá vai à justiça contra a Sabesp. Município quer a manutenção do serviço sem interrupções. O caso a iniciativa, e aí a prefeitura tem hoje uma prefeita, que é a prefeita Maria Antonieta, essa iniciativa de cobrar judicialmente da Sabesp seria uma iniciativa, professor, que só cabe aos prefeitos ou às prefeituras ou cabe ao munícipe também recorrer. Por que eu digo isso? Porque no último final de dezembro foi entregue uma estação de tratamento de água e foi até propalado. Não faltará água neste verão aqui na região, nem no Guarujá. Não foi isso que aconteceu, professor Alex Salim. Nesse caso, o ente municipal ele está cobrando da empresa estadual, né, que é responsável pelo abastecimento, uma maior eficácia no serviço. Mas isso não exclui a possibilidade de que cada cidadão que tenha sofrido prejuízo com a falta d'água também ingresse com uma ação de cobrança. Aí vai depender de cada caso de prejuízo. Vou dar um exemplo a você de uma cabeleireira, certo, né? Um salão de beleza ou um lava rápido. Nós sabemos que são estabelecimentos que dependem da água para a execução do serviço, né? Então a interrupção do fornecimento nesse caso gerou um prejuízo a esse comércio, a esse estabelecimento. Então, esse prejuízo pode ser, sim, ressarcido por meio de uma ação individual. O que o poder público municipal está cobrando é a eficiência. Olha, eu preciso que a Sabesp entregue o serviço a todos os munícipes de maneira eficiente. Agora, como eu vou repetir, isso não exclui a possibilidade de ações. Eu falei comércio, mas a pessoa física, né? Aquele cidadão que precisa da água, ou ele tinha um compromisso naquele dia que aquele casal que tem os pais morando junto e as crianças pequenas. Perfeitamente. Um bebê ou um idoso, alguém que necessite de cuidados especiais, dependa da água. Bom, enfim, a água é um bem de uso extremamente importante, fundamental. Mas a sua pergunta foi: é possível ação individual? Sim, é possível ação individual. Essa ação individual, lógico, e aqui eu quero citar a Sabesp pelo problema que está acontecendo neste momento. Mas existem outros problemas, como o sistema de transporte que deixa a desejar, o sistema de saúde, por exemplo, né? O problema da segurança na nossa região. Esses outros problemas, a população também pode recorrer à justiça para ter o seu direito preservado? Sim, existem vários instrumentos que a população pode utilizar. Hoje, nós temos uma tendência às ações coletivas, né? Então, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, né? Existem esses organismos institucionais que eles buscam, por meio de ações coletivas, tentar resolver esses problemas, né? Então, é comum que o Ministério Público mova ações coletivas e, uma vez o Judiciário resolvendo naquele sentido, né, do que o Ministério Público está buscando, todos os munícipes acabam sendo beneficiados por isso. Agora, volto a repetir, nada exclui ações individuais. Doutor Alex Salim, tem um outro aspecto. O que a população às vezes sente é a demora no julgamento dessas ações. E quando esse julgamento, muitas vezes, ele se dá, passaram-se anos. E aí as pessoas elas não se sentem motivadas, esse é o meu sentimento, de recorrerem ou lutarem
por justiça. Já que demora, deixa assim mesmo. É um aspecto que a gente poderia ou deveria modificar na cabeça das pessoas, dos brasileiros. Nós não podemos entrar nesse tipo de pensamento de que, como demora muito ou eu não tive sucesso naquela determinada ação, eu deixo para lá. Existem estatísticas mostrando, na área criminal, por exemplo, que uma parcela muito pequena dos crimes são levados ao conhecimento da autoridade policial ou do judiciário, justamente porque a população tem essa sensação de que não resolve. Esse não é o caminho. Nós devemos sim levar ao conhecimento das autoridades para que justamente o sistema melhore. Existem várias discussões do porquê, né? Qual é a razão da lentidão do judiciário em certas situações. Mas não existe um único fator. Nós temos que melhorar a legislação, treinamento de pessoal, melhoria do aspecto material. A população, eu sempre falo isso, de meados da década de 90 para cá, ela passou a ter um acesso muito maior ao judiciário, pelos juizados especiais, 2, pela própria Defensoria Pública. Eu sempre cito a Defensoria Pública porque é um órgão aí que vem fazendo um trabalho muito bom. Então, hoje a população tem um acesso maior ao judiciário do que já teve. E o problema é que a estrutura precisa crescer na mesma proporção. Quem esteve aqui também, já algumas vezes, o promotor de Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente, o doutor Dauri. Sim. E eu cheguei a comentar qual a função do promotor, mas ele falou assim, eu sou um funcionário do cidadão. Sim. Né? Então, foi muito objetivo, muito claro aquilo que ele falou. Porque a gente que está no dia a dia, nas ruas, no supermercado, está nos bairros, está nos bancos, a gente ouve muitas das pessoas, olha que absurdo, nossa, ninguém vê isso. Né? Mas, poxa, não é só reclamar, as pessoas têm que participar. A gente pode, por exemplo, num tema muito importante que é a segurança, falar que nós sofremos problemas com segurança, mas as pessoas às vezes não vão numa delegacia, professor Alex Salim, porque demora muito para a preparação de um boletim de ocorrência, então deixa para lá. E elas desconhecem que é através do boletim de ocorrência que a polícia tenha uma estatística para poder mapear e aumentar o policiamento nesses locais. Então, tudo depende da ação do cidadão, da cidadã, para melhorar o nosso dia a dia. E com relação à Sabesp, é um aspecto, a travessia de balsa, que se faça uma ação, pode ser, como o professor Alex Salim falou, que seja uma ação individual ou coletiva, para que aquele serviço possa ser melhorado, porque é uma prestação de serviço, ele está sendo pago. E a gente tem que, pelo menos, ter a contrapartida daquele serviço. A gente pode falar um pouco mais dos americanos, né? E também dos argentinos, já vou explicar o porquê. Mas os argentinos, qualquer problema, eles vão para a rua, panelaço, e eles cobram do governo. Isso é verdade. E dos americanos, a pátria, a defesa da pátria. E a gente vê que é um país que está totalmente evoluído. Por que é a principal potência? Porque que tem uma outra cultura, tem um outro respeito, né? E aí eu sinto, tristemente, que nós estamos um pouco longe, não de copiarmos os Estados Unidos da América, mas de termos o patriotismo enraizado nas nossas ações diárias. Eu não sei se o professor comunga desse meu pensamento. Nós precisamos ainda depurar uma série de pensamentos para atingir... Os Estados Unidos é um exemplo de país envolvido, mas nós temos outros, né? Inclusive, eu visitei recentemente esse país e a gente nota essa questão do patriotismo. Eles têm orgulho, né? Eles têm orgulho de viver lá, eles têm orgulho da estrutura pública que eles construíram, as regras são respeitadas, a fiscalização é muito intensa. Eu presenciei uma cena, não tem aquele alerta de radar escrito no piso ou uma placa alertando o radar. Como é aqui no Brasil. Como é aqui no Brasil. O policial ele tem um instrumento móvel e a qualquer momento ele consegue fiscalizar e checar a velocidade que os veículos estão trafegando. Então, o cidadão, ele sabe, opa, eu preciso seguir a regra. Né? Então, só que isso levou um tempo, eles construíram todo esse tipo de comportamento com educação. Né? Começa a educação para o trânsito na escola, Exato. A educação para o convívio em sociedade, né? Isso é muito importante. Só com relação à Sabesp, nós temos aqui, a nossa região ela tem um grande problema que é a flutuação de população. Né? Nessa época, que não é novidade. Que não é novidade. Então, nessa época, na temporada, nós sabemos que a região vai receber um aporte maior de visitantes, né? Que isso demanda
preocupação na saúde, na segurança Com certeza. e no abastecimento de água. Então, essas estruturas, água, saúde, segurança, elas devem ser reforçadas. E nós observamos que há realmente reforço em alguns aspectos, né? Eu não sei particularmente qual foi o problema que ocasionou a falta d'água na Sabesp, mas eu posso dizer a você que esse é um problema crônico. Há muitos anos nós vivenciamos essa situação, embora eu tenha colegas na Sabesp, conheço o pessoal lá, eu sei que a empresa ela busca meios de evitar isso. Mas a gente percebe que ano após ano a falta d'água acontece e o poder público, o ente município Guarujá resolveu tomar uma providência. Eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível para o bem, como eu falei ontem, do turismo e também da população da Ilha de Santo Amaro. Professor Alex Salim, o Carlos Barros, de São Vicente, acabou ligando no 3041-6777. Ele fala assim, em São Vicente também faltou água nos bairros mais carentes. Cabe o munícipe cobrar da prefeitura medidas enérgicas contra a empresa responsável pelo abastecimento? O professor já respondeu mais ou menos sobre isso. Não, com certeza. Cabe ao munícipe exigir do poder público direto, que é a prefeitura, porque o munícipe ele vive na cidade. E é muito mais fácil ele ter acesso ao vereador, ao prefeito, a um secretário, do que conseguir alcançar o governador do estado ou até mesmo a cúpula da empresa, da Sabesp, que é uma empresa de economia mista. É bom a gente explicar isso. A Sabesp ela tem uma natureza híbrida, né? Ela tem parte do seu capital vem do Estado e parte do capital é particular. Mas ela é controlada pelo Estado de São Paulo, então é muito mais difícil o cidadão alcançar a cúpula, a diretoria da Sabesp do que chegar no seu vereador, no prefeito, no secretário que está mais próximo, né? E através dessas autoridades, essas autoridades têm capacidade, veículo, né? Tem acesso às autoridades estaduais para cobrar. A Joana Guedes, da Enseada no Guarujá, o que devo fazer para também mover uma ação contra a Sabesp? Como o professor já mais ou menos respondeu, eu vou até acrescentar a pergunta da Joana. E como é que eu chego na justiça e reclamo com relação à falta d'água? Eu vou lá num guichê e preencho um formulário? Eu tenho que contactar ou contratar um advogado para me representar? Qual o processo para que o telespectador possa entender, professor? A Sabesp, como empresa, ela também está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, né? Então, toda vez que o Código de Defesa do Consumidor ele é desrespeitado, existem ações próprias para isso. Então, o que precisa se ver? Qual foi o prejuízo sofrido por essa cidadã, né? Então, eu sofri o prejuízo porque eu tenho um estabelecimento comercial e eu deixei de atender tantos clientes. Então, dependendo do valor desse prejuízo, ela não precisa de advogado, ela pode procurar o juizado especial e, por meio do juizado especial, as providências serão tomadas. Se ultrapassar 40 salário mínimo desse prejuízo, aí sim ela vai precisar ali, ela vai ter que ir para uma outra instância do judiciário, que não é mais juizado especial, e aí sim, por meio do advogado, o advogado vai mover a ação. E se ela não tiver condição, ela pode procurar a Defensoria Pública ou os órgãos de defesa do consumidor, SIDOC. O SIDOC aqui em Santos ou o PROCON. PROCON. O Carlos Nogueira, filho de Cubatão, e quando falta respeito com a população, como obras sem fim, falta de segurança e infraestrutura, também posso entrar com a ação contra a prefeitura? Aí já é o inverso, está vendo? É interessante que o telespectador ele tenha os seus questionamentos, mas eu acho que a ação é que é pouca se comparada à demanda. Veja, se essa obra... aí nós temos alguns aspectos. O inconformismo do telespectador é com relação à demora, porque o dinheiro público está sendo gasto de maneira indevida? Sim, existem instrumentos para isso. Ele pode, inclusive, procurar a promotoria de justiça, que o promotor, o Ministério Público, vai adotar a ação cabível. Se ele está sofrendo um prejuízo individual, porque aquela obra, de alguma forma, dificulta o trânsito ou traz algum prejuízo para aquele bairro, para aquela comunidade, ou até mesmo de forma individual, sim, ele também pode se valer do judiciário para buscar o ressarcimento ou até mesmo a interrupção da obra, dependendo da situação. E às vezes a maioria das prefeituras tem as suas ouvidorias, né, que é uma forma de tentar resolver os problemas. Mas se eles não conseguem uma resposta, aí eles são obrigados a procurar também a justiça para que, por que aquela obra não terminou, por que na minha rua há mais de 5 anos não tem asfalto. E essa não deixa de ser uma participação popular saudável, né, professor?
Com certeza, porque aquele dinheiro investido ali, aquela obra, ela está sendo paga com dinheiro público, ou seja, sai dos tributos que todos nós pagamos, direta ou indiretamente. Às vezes eu ouço assim, mas eu sonego de alguma forma. Não, quando você compra um chiclete, você está pagando uma série de tributos. É verdade. E esses tributos são usados, devem ser usados para essas obras de infraestrutura, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, o cidadão tem sim o dever, além do direito, ele tem o dever de fazer essa cobrança. O Eduardo Moreira do Boqueirão aqui em Santos, a falta de água acontece todos os anos em temporadas de verão, com muita gente na Baixada. Isso não é falta de planejamento? Daqui a pouco vem as enchentes e os desabrigados, enfim, existe planejamento? É uma análise de quem mora na região. É simples, ou seja, falta água, depois vem a chuva, vem desabrigados, vem aquele... Ou seja, será que falta planejamento, professor? Douglas, planejamento não é uma palavra que figure com no nosso país. No país em geral. No país. Eu não vou nem falar só no poder público, então, muito mais. Nós temos aquela política de apagar incêndio, né? Acontece o problema, eu vou lá e resolvo e tento dar uma satisfação para a população. Mas planejamento realmente é fundamental. Como é um problema crônico, como eu disse, né? Eu também sou morador da região e vivencio isso e verifico que há muitos anos acontece a falta d'água, embora haja esse problema da flutuação da população, mas o que acontece? Ou falta reserva de água, ou falta produção de água, ou nós temos problema no sistema que leva a água até o ponto. Então, esse conjunto, esse tripé é que pode estar falhando. Então, ou eu não tenho reserva suficiente, ou eu não tenho produção suficiente por estiagem, ou eu tenho problema na condução da água, na distribuição da água. Porque a água, ela é produzida numa estação ali em Cubatão. Aqui, em regra, vem daquela estação e de outras captações na região. E a tubulação chega a Santos, sobe até o morro, né? Tem aquele reservatório ali no morro, acho que é Santa Teresa, se não me engano, e aí... Dali, a água é distribuída para Santos. Em outros municípios existem também reservatórios. Mas o que pode estar acontecendo é o seguinte, não há reservação de água suficiente para esse aporte de população que vem até aqui. Esse é um outro aspecto também, é questão de ser muito minucioso, mas não existe também uma política de conservação com relação aos muitos imóveis. Pode até ser besteira o que esteja falando, professor e amigos do Hora Geral, ou seja, muitos apartamentos que ficam fechados durante o ano, porque são apartamentos de temporada, aí quando a pessoa chega, ela vai utilizar, está tendo um vazamento da hidra, está pingando ali, deixa, eu não vou ficar por aqui mesmo, vou ficar só uns dias, entendeu? Isso tudo chama-se consumo, gasto, desperdício, e que vai cair na conta de alguém. A gente vê, nós temos aqui, nós somos cercados de favelas, de comunidades carentes e que a gente observa muita ligação clandestina por uma questão de sobrevivência. Por que políticas não são ministradas ou implementadas para tentar minimizar? Se quer dizer com isso que vai resolver o problema da escassez de água? Não, mas é uma conscientização da economia. A gente ouve tanto, vamos chegar em 2025 e não vamos ter água, que a água é um líquido sagrado, mas que planejamento nós e as empresas responsáveis estão tendo hoje para que em 2025 a gente não tenha essa preocupação com a falta d'água? Agora você tocou num ponto fundamental, Douglas, porque nós não podemos também só atribuir à empresa a responsabilidade. De forma alguma. Essa conscientização que você ressaltou, ela realmente falta no brasileiro em geral. É muito comum nós observarmos em épocas como agora, que é muito quente, as pessoas lavando calçada com mangueira, né? Ou até mesmo, às vezes, o chuveirinho lá da praia, a válvula ali que tem um sistema de desligamento automático, a água correndo. Então, a falha está dos dois lados, né? Falta a conscientização da população, do desperdício, né? Da economia, de que a água é um bem da vida. Nós somos formados por uma parcela, o ser humano, ele tem mais de 85% de água no seu corpo, né? Então, é um bem da vida. Sem isso, nós não conseguimos viver. Agora, não dá só para atribuir à empresa a responsabilidade. Precisamos também trabalhar essa consciência na população. Perfeitamente. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar um rápido intervalo, já já nós voltamos a conversar com o professor especialista em Direito Penal, professor Alex Salim. Eu quero saber, professor Alex Salim,
O João Paulo Cunha diz que vai se apresentar aí no dia de hoje. Por que demora tanto um mandado de prisão? É natural essa demora? O que pode acontecer com esses mensaleiros, né? Além de outras perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.